Fala galera, beleza? Aqui começa mais um Capscast, uma salada de fruta do mercado digital. A gente fala sobre e-commerce, venda de suplementos pela internet. Nessa segunda temporada de 2022, a gente vai trazer muitas novidades. Uma delas é uma trip que nosso colega Vinícius fez para a América e eu quero saber inicialmente aí quais são as expectativas para essa segunda temporada e depois a gente entra nesse assunto da viagem aí. Júlio. Top. Agora a segunda temporada a expectativa é manter um padrão de podcast seguido, né? Acho que ia ser... Não vai rolar. A ideia é manter um padrão, mas a ideia esse ano é trazer bastante conteúdo, bastante novidade, principalmente sobre os novos produtos, o que o mercado tem feito e o que a gente vai conseguir agregar para os nossos parceiros. Então, galera, hoje estamos aí felizes na segunda temporada, estreando até os nossos fones de ouvidos novos. A ideia aí é para a gente falar mais alto e não ficar falando baixinho durante o episódio, que já vieram nos reclamar que a gente está com o volume baixo e aí tem que aumentar o volume para um e aí baixar para outro. Eu falei, a culpa é do editor. O editor é que está fazendo essas coisas, então ele decidiu nos dar retorno. Segundo ele, vai ficar melhor. Então a expectativa é que fique melhor a segunda temporada aí. Mais qualidade. Não, beleza. Bacana, então vamos falar dessa trip, que é o assunto do Capscast de hoje, né? Bora. Que é uma visita ao mercado americano de suplementos alimentares. Né? Bora. Vini, conta basicamente aí onde você esteve, tá? E quando, né? Em qual período, qual tempo foi isso? Boa. Então, galera, eu fui no mês passado, né? A gente está hoje gravando em fevereiro. Eu fui no mês de janeiro para os Estados Unidos. Fui fazer um curso lá, uma imersão no Vale do Silício. Era um lugar que eu sempre quis conhecer, um lugar cheio de inovação, empreendedorismo, empresas. E eu aproveitei essa viagem com esse curso para também visitar os nossos... Eu vou chamar de concorrentes, mas não são concorrentes, porque eles estão no mercado totalmente diferente que a gente. Mas empresas semelhantes à nossa nos Estados Unidos. Então eu estendi a minha viagem, eu comecei ela por São Francisco, na Califórnia, e depois fui até Atlanta, na Geórgia, que é mais perto aqui do sul, mais perto da Flórida, para quem não conhece muito bem a geografia dos Estados Unidos. Então, essa viagem foi durante a terceira dezena, assim, o final de janeiro de 2022 e o começo de fevereiro. E é isso, eu visitei esses lugares, visitei algumas empresas de tecnologia, visitei algumas empresas, alguns coworkings, visitei fábricas, visitei lojas. E é isso, a viagem, assim, no resumo, foi essa trip aí de alguns dias. Aí foram, acho que 15 dias de viagem, tentando me aprofundar mais e conhecer um pouco mais o mercado. Porque a gente, embora já tivesse ido para os Estados Unidos outras vezes, de passeio, enfim, de turismo, de férias, a gente nunca foi com essa mentalidade de ir lá e se aprofundar dentro do mercado e conhecer... e visitar e fazer visitas técnicas, conhecer os empreendedores, conhecer os fabricantes de lá, o que eles fazem, como fazem, conhecer as marcas. Então, dessa vez a gente aproveitou bastante para isso, assim, para tentar entrar dentro do mercado e ver como que funciona lá, assim, em loco, né? Ver como funciona na prática e o que eles têm diferente da gente. Então, a proposta foi mais ou menos essa. Sim. Não, bacana. Assim, em termos de varejo, consumidor... De cara, os americanos são o primeiro, né? Pioneiro nisso, então sempre que a gente tem novidade, a gente traz de lá. Por isso foi muito importante essa tua viagem para lá. Mas eu queria perguntar para ti sobre lojas, fábricas que tem lá. Mas eu também quero saber como é que tá essa questão da retomada econômica nesse momento agora, né? Como é que tá o varejo, se o varejo já está lotado, se as vendas já estão... Né? Tu que já foi mais que uma vez, já sabe como é que estava antes e como é que deve estar agora. Então, eles estão... Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eles estavam passando pelo pico e já declinando o pico daquela segunda infecção, ou segunda onda, que foi aquela nova variante do coronavírus. E então, as pessoas ainda estavam num momento de... Muitas empresas, assim, com funcionários reduzidos, com menos pessoas trabalhando... As empresas, principalmente empresas de tecnologia, né, que podem deixar os funcionários em casa e que não tem nenhum prejuízo com isso em deixar o funcionário lá, que é um desenvolvedor, que é um cara
que tá ligado ali direto no computador, no sistema, internet, etc. Esse cara normalmente ficava em casa, então as empresas estavam bem mais diminuídas, mais reduzidas. Enquanto varejo, enquanto lojas, enquanto movimento nas ruas, eu sinceramente não vi diferença, tá? Embora a gente tivesse toda aquela, né, aquelas notícias de que, enfim, contaminações em alta, etc. De novo, eu não vi assim uma grande diferença no sentido de andar na rua e as pessoas não estarem nas ruas e nas lojas e as lojas estar vazias. Isso não aconteceu. Acredito que assim como no Brasil, né, por mais que teve enfim, essas novas infecções, o pessoal não deixou dessa vez pelo menos, não deixou de trabalhar, não deixou de ir para os lugares, não deixou de, enfim, de fazer o que tinha que fazer. Consumir. De consumir, Não mudou a realidade que a gente estava vivendo já, né? Exatamente. O que aconteceu de fato foi, algumas pessoas começaram a ficar contaminadas, iam para casa, ficavam lá seus 5, 10 dias, enfim, dependendo do lugar, e aí ficavam em casa e aí não vinham por aquele período. E aí foi isso, né? Então, tipo assim, não senti nenhuma diferença no varejo e nem no andar nas ruas, e as pessoas também estavam tranquilas. É bem legal lá porque, assim como aqui, também tem essa diferença grande, assim. Por exemplo, lá na Califórnia, o pessoal tava... tu chegava nos lugares, estava todo mundo de máscara, estava todo mundo meio afastado, as pessoas meio que, digamos assim, respeitavam um pouco mais essa questão de, vamos se afastar, vamos ficar de máscara, essas restrições, né? Não digo as pessoas em si, mas assim, os estabelecimentos e o comércio em geral. Por outro lado, lá em Atlanta, não. Aí tu via mais assim, lojas, pessoal sem máscara já nas ruas, dentro das lojas. Lá não tem. Lá eles recomendam o uso de máscara, não é obrigatório, como aqui e como na Califórnia. Eu senti que a Califórnia tá igual aqui. Pelo menos igual Porto Alegre, assim. Igual ao Brasil. Tipo assim, você não pode entrar numa loja ou num lugar fechado sem máscara. Mas na rua, aí meio que vai de cada um. O cara quer usar, usa. Quem não quer, não usa. Também assim, aqui no Brasil eu sinto isso. Lá na Califórnia tava igual. Já em Atlanta, não. Já tava bem mais parecido com o normal. Assim, o pessoal entrando nos lugares, indo comer, lojas, etc. O pessoal já sem máscara. Eu fui num jogo de basquete. E eu me lembro de ouvir assim no som, né? No sistema de som, os caras falando assim: recomendamos o uso de máscara e o distanciamento social. Né? Então, assim, era recomendado, não era obrigatório. Então, eu acredito que é mais ou menos para onde o mundo vai trilhar nos próximos meses, quem sabe, e aí, se Deus quiser, daqui um pouco tempo, sem mais nem lembrar dessa fase ruim aí. A América é meio assim mesmo, né? Tudo é meio recomendado, você faz o que você quiser, eu só te recomendo aquilo que eu acho que é bom, mas é tudo meio livre, assim, né? Então, Vini, das fábricas, o que tu achou delas? Como é que é? Parque industrial, maquinário, enfim. Tá, show. Então, como eu estava falando para vocês, eu tive em 2 lugares, né? O primeiro lugar que eu fui foi a Califórnia, que lá eu não consegui achar nenhuma fábrica perto de onde eu estava. Né? O lugar que eu estava lá, as fábricas mais próximas estavam a 4, 5, 6 horas de viagem de carro. Então lá eu não consegui conhecer nenhuma fábrica naquele estado. Mas eu viajei para Atlanta e lá sim eu conheci 2 fábricas bem grandes, maiores do que as nossas, e eram fábricas grandes no sentido de produtividade, tá? Com maior capacidade produtiva, acho que muito mais cápsulas por dia que eles conseguiam produzir, né? No caso, teve uma lá que me falou que eles fabricam, chegam a fabricar, né, 8 milhões de cápsulas ao dia. Só para dar uma noção para vocês, a gente rodando full aqui, né, Júlio? Não era 80? Não, é 8 milhões. 8 milhões por dia. A gente rodando full aqui consegue o quê? 1,5 milhão, 2 milhões, né? Então, uma fábrica aí com a capacidade produtiva de umas 4 ou 5 vezes mais do que a gente, né? Outra fábrica também que eu fui, que foi a segunda que eu visitei também, uma capacidade produtiva de 150 mil potes por semana. A gente também aqui tem uma capacidade mais ou menos de 150, 200 mil por mês ou por quinzena. Se só fala da cápsula, por aí. Exatamente. Então, aí daqui a um pouco dá para colocar que essa outra fábrica tinha 3 vezes mais potencial de produção que a gente. Então, foi legal conhecer a estrutura, pude ver quais as diferenças com relação ao processo produtivo, que, na verdade, assim, não são muitas, né? O processo produtivo é basicamente igual, o fluxo de produção, entrada e saída de material, mas o que eles têm muito de verdade lá são máquinas, né? Máquinas potentes, máquinas maiores. Eu tinha uma fábrica lá que eu fui que tinha uma máquina do tamanho dessa parede, que, assim, só para fazer cápsula, um tamanho enorme,
de uma cápsula, de uma máquina encapsuladora. Então, para a gente, isso aí é um sonho hoje, né? Porque a gente poderia fabricar muito mais rápido, muito mais, ser muito mais produtivo. E isso foi muito legal. Então, assim, o potencial daquelas fábricas que eu fui era muito grande. E eu sei que aquelas fábricas não são únicas, não são as únicas que existem, né? Tem um monte de outras fábricas parecidas com aquelas. Então, o volume, de fato, do mercado americano, ele é, cara, pelo menos 4, 5, 6 vezes maiores do que o nosso hoje, né? O nosso brasileiro hoje. Poxa, então, apesar da gente achar, não, os caras já estão já bem desenvolvidos, bem estruturado, tem muita coisa para crescer, tanto lá quanto aqui, né? Com certeza. Potencial enorme. Com certeza. Isso foi uma coisa que eu mais me chamou a atenção. Gente, o pessoal diz que o mercado está saturado, o pessoal diz que não tem mais para onde crescer, o pessoal diz que o suplemento vai acabar, né? Que a forma de anunciar vai acabar, que os anúncios vão morrer, etc. e tal. Mas existe muito mercado, tá? Existe muito mercado. Os Estados Unidos é prova disso, tá? Lá todo mundo consome suplemento, ou a maioria das pessoas consome suplemento. É muito difundido e tem muitas pessoas com projetos de produtos diferentes. É claro, lá a legislação ela ajuda mais o empreendedor porque você consegue trabalhar com muito mais ingredientes que aqui não pode. Eu lembro de conversar sobre ingredientes que eles podem usar e a gente não. Teve uma das fábricas que chegou a dar risada, né, de mim. Como que vocês não podem trabalhar com isso, isso e aquilo? Né? Você faz bem, isso não tem problema nenhum. Eu disse, pois é, mas a nossa Anvisa não permite, né? Então, no Brasil faz mal. Tem essa capacidade que a gente não tem, né? De uma parte regulatória muito mais, não vou dizer frouxa, mas muito mais... abrangente. E com estudos, né, cara? Não é um negócio aqui que demora muito tempo para ser liberado, 1, 2 anos para liberar um ativo. Que o fornecedor já pesquisou, já fez tudo. É basicamente olhar e assinar um negócio, né, cara? Então, isso eu percebi, assim, um potencial de crescimento muito grande no Brasil pelo consumo, né? Porque lá tem muito mais consumo que aqui, né? E claro, ingredientes, assim, ingredientes que eles usam lá, tá? Que a gente não pode usar aqui. Maca peruana, ashwagandha, né? Que o pessoal tá pedindo agora. Top. Bom, melão, extrato de melão, extrato de extrato de tudo de que tudo podem pode, usar né? lá, de pimenta, de coisas que a gente não pode usar aqui ainda, que lá, assim, eles davam risada de como... eu lembro que eles deram risada que a gente não pode usar ginkgo biloba, ginseng. Os MTC em geral, né? Lá também é tudo certo. A gente pode usar aqui e eles usam tranquilamente, né? Então, isso foi uma coisa que percebi, assim, da diferença das fábricas, tá? Diferença de ingredientes também. Poxa, legal, bacana. Então, sobre o pessoal que já está nas indústrias lá e tal, acaba atendendo bastante como a gente, né? Tem de pessoal que vende online e tal. Quais são as plataformas que eles vendem, né? Enfim, qual é a plataforma também de anúncio para quem vende, né? Sim. Para qual plataforma eles vendem para o varejista vender, no caso? Porque essas indústrias fazem um trabalho tipo nosso. Tipo a gente, de B2B. A principal plataforma americana é a Amazon, tá? Tipo assim, quase todos os produtos que são fabricados por essas fábricas são vendidos na Amazon. A Amazon também tem a sua política de anúncio, né? A política de entregar, como que ela entrega para o cliente, né? Os algoritmos e tal. Então, você tem ali medidas, você tem formas diferentes de fazer um anúncio. Aqui no Brasil, isso ainda a gente não chegou na Amazon, né? Eu sinto que os nossos clientes estão muito mais em Facebook e Google, né? Um anúncio mais patrocinado dessa forma. Lá, a Amazon é a agregadora do produto, o e-commerce, né? A loja, e também quem faz o anúncio, né? Porque, claro, o tráfego na Amazon lá é muito maior. Então, a principal é a Amazon, e chegando em segundo ali, mas assim, disputando bastante já com a Amazon, a Shopify. Shopify. A Shopify, Já tem muita gente colocando lá. A Shopify já faz um serviço bem diferente do que a Amazon, sim, né? Sim. Faz uma coisa mais, como é que eu vou dizer assim? Que não é um marketplace em si, né? Eles fazem... uma plataforma para e-commerce. Isso. Daí é semelhante ao que a gente já tem aqui hoje, né? De recurso. Semelhante a, enfim, várias plataformas que tem no Brasil. Exato. Os independentes, o e-commerce, o Monetize, quem usa qualquer outro tipo de checkout. E lá, assim, tem algumas
alguns aspectos diferentes, né? Ainda falando sobre a questão do volume, né? Só para dar um número para vocês. Uma das fábricas que eu visitei, o maior cliente deles fabricou, no ano de 2021, 2 milhões de unidades de um produto específico, que foi o maior cliente deles. Né? Então vocês imaginam um cliente, né, com um suplemento fabricar 2 milhões de unidades, cara. É muita coisa. É absurdo. Tá? É muito pote. É muita... Enfim, eles não falaram o produto, não pude ver né, os rótulos. Essa foi uma parte que eles não né, confidenciaram. Mas, cara, 2 milhões de unidades para qualquer um de nós aqui é um negócio inimaginável hoje. Mas calma, uma hora vai chegar. Existe mercado. Eu me lembro de um produto que vendeu umas 2 milhões de unidades, mas levou 1 ano e meio por aí. Não levou Exato. A gente até fez uma conta, né? Sim, esse tempo atrás. a gente fez a conta. Dos números. Acho que o nosso principal produto... Foi mais de 1 milhão, sim. Foi mais de 1 milhão. Foi 1 milhão e meio, eu acho. Foi alguma coisa... 1.400, uma coisa assim, mas foi bem próximo. Mas é o produto que a gente vendia desde 2000... A gente vendia não, a gente fabricava, né? 2000... Desde 2016, eu acho, 2015. Isso aí. E claro, ele já parou, o produtor não faz mais, mas foi 1 milhão e 300, 1 milhão e 400. Foi um pouco, absurdo também. E nesse caso específico foi dentro do ano de 2021... um produto, mais de 2 milhões. 2 milhões de unidades. Então tem mercado. Caramba. Tem mercado. Muita coisa. Existe alguma marca mais famosa lá? Então... referência? Então, as marcas lá, assim como aqui, elas são muito espalhadas, difundidas, né? Várias marcas e, assim, eu não entendi, eu não vi nenhuma marca que se destaque acima das outras, tá? Pelo fato de ter muita, realmente. Então, tem muitas marcas famosas, muitas marcas conhecidas, mas nenhuma de destaque que você pode pegar assim, não, essa aqui é a referência. Tem muitas referências. Tá? De qualquer mercado, segmento, tem muita referência. Tá? Então, assim, não existe uma que você pode pegar assim, me diz uma que é a referência de todas. Cara, cada nicho, cada setor tem uma e inclusive, cada estado tem uma, cada região tem uma. Então, realmente... São muitas referências daí. É muito produto. Muito produto. E questão de influencer, também funciona como funciona aqui? Cara, então, o marketing de influenciadores lá, ele é um pouco diferente do nosso, tá? Eu vi, assim, os influenciadores grandes, os maiores, todos eles têm as suas marcas de tudo. Tem suas marcas de roupa, suas marcas de cosmético, marcas de alimento. Se eu posso anunciar, por que eu não vou anunciar o meu? Exatamente, não fazer o meu? Os seus livros, os seus e-books, os seus cursos. É mais inteligente. Se o cara é influenciador lá, um influenciador grande, o cara tem tudo. Vou dar um exemplo que é o Tom Brady, do futebol americano. O Tom Brady, ele tem um curso, ele tem um livro, ele tem um método, ele tem os suplementos dele, deve ter cosmético, deve ter material esportivo, ele tem tudo. E uma coisa que essas grandes marcas fazem com os atletas também é isso, dar para eles uma visibilidade, né? Eu sigo bastante os esportes americanos, então tu pega os caras maiores dos esportes, todas as marcas vêm e fazem uma marca específica para ele. Então, por exemplo, a Nike chega lá no LeBron James do basquete e faz uma linha chamada Nike LeBron James, né? Ou uma linha chamada... O Tom Brady é da Under Armour. Então, a Under Armour chegou no Tom Brady e criou uma marca, né? Uma linha... Tom Brady, né? O TB12, que é a sigla dele lá. Então, o marketing de influência é mais assim nos Estados Unidos, é mais conteúdo e é um negócio mais abrangente. O cara tem tudo. Né? A gente tá falando das Kardashians. Né? Que é outro exemplo. As Kardashians, elas têm tudo, né? Elas têm roupa, tem cosmético, tem tudo. Batom. E Joe Rogan, né? Tem também algumas camisas, interessante, né? Interessante. Eles têm, assim, é uma gama, né, de produtos. Não é uma coisa específica, né? São vários itens, vários produtos que eles fazem. Isso é interessante. Aqui no Brasil tem poucas pessoas que eu conheço que fazem esse tipo de trabalho. De serem a própria marca e terem vários produtos da própria marca. E o trabalho de influencer americano também é um trabalho diferente. O marketing de conteúdo deles é diferente e tal. Sempre talvez é uma coisa mais sucinta, mais objetiva, assim. Às vezes tu vê um influencer brasileiro, tem 50 mil stories que ele fez no dia. Pega um americano, ele fez um post no feed, tipo, até outra proposta. E ele descreveu em poucas palavras lá um produto, alguma coisa, mas de maneira bem mais estratégica. Total. Muda bastante a abordagem de marketing
pra eles, né? E eles pegam muito lifestyle também, né, cara? Tipo, eu pego, por exemplo, o Tom Brady. Ele tem um curso de alimentação saudável e treino, né? Por quê? Porque ele é um cara, pra quem não conhece, ele acho que ele tem 44 ou 45 anos, uma coisa assim. E, cara, ele ainda joga, ele ainda... Quer dizer, agora diz que se aposentou, mas, tipo assim, ele é um cara que tá em altíssimo nível, sabe? Ganhando tudo. Dizem que ele é o maior de todos os tempos do esporte, né, ou de todos os esportes, porque, cara, ele é uma máquina, ele é um aço, né? Então, ele fez um programa de qualidade de vida Tom Brady. Tipo, Então, emagrecimento e saúde. tudo. Sabe quem fez um desses esses dias, Tudo. eu vi? Que jogou até 38, 40 anos de idade, acho que 40 e lá vai, o Zé Roberto. Ah, É sim, é outro. outro Ele fez exemplo, um outro programa. exemplo Hoje forte. ele é coach. Ele é coach, Ele é coach, de boa forma, de fitness, essas coisas assim. Sim, também tá louco. O cara conseguiu manter uma boa forma Até hoje. até hoje. Melhor que qualquer um de Se nós tivesse aqui. que jogar bola hoje, voltava, né? Né? Uhum. É um Tava lifestyle, muito né? bem. Então, tipo, é esse tipo de cara que consegue ir lá e capturar esse público, né? Então ele vai lá, um Zé Roberto da vida. Faz seu produto, faz a sua linha de suplementos, faz seus cosméticos, faz as o suas Zé roupas. Né? Tipo, chega uma Zé marca Roberto, famosa. chama o pessoal do comercial aí. Só fala com nós. Né? Chama, pega lá, tipo, a Nike, chega no Zé Roberto, ó, Zé Roberto, eu vou fazer uma linha pra ti de roupas exclusivas que vão ter a tua cara, que vai vender pro teu público, que vai comunicar com a tua audiência. Isso é bacana. Isso é massa, né? Eu já vi alguns exemplos aqui com, tipo, ex-lutador de UFC, marca de suplemento, com o nome com a assinatura do cara. E eu acho que o nosso mercado ainda não se ligou que tem muita oportunidade em fazer isso. Em linkar pessoas com uma marca específica e não usar a imagem da pessoa na marca. Imagem, né? Imagem. Tu usa a assinatura mesmo. A gente tava falando aquele dia que saiu o seriado do Neymar na Netflix. Pô, top, Eu falo, eu nem sou muito de futebol e tal, o Júlio também. Eu nem sou muito, mas eu olhei o seriado e fiquei pasmo, cara. Apavorado. Porque ele fazia mais do que o salário dele no Santos em 3 ou 4 semanas de publicidade que ele fazia no Brasil. Isso há tempão atrás, né? Isso há quase 10 anos atrás, né? Então, você vê como tem um mercado grande aí, você pode lançar produtos, ter a sua marca, ter a sua imagem, e ele tem como se fosse uma agência, uma agência de publicidade, de imagem dele, e que os produtos dele é ele, né? Depois é a mãe dele, a irmã dele. Nossa, você vai descendo a influência até que caiba no patrocinador. Vai expandindo, né? E vai expandindo. Sim. Então, poxa, eu achei bacana essa maneira com que o cara sabe lidar com marketing de influência, né? De passar compra aí o produto que eu tô indicando e tal. Né? Eu achei isso massa. Uma outra coisa que eu achei legal também que não tem a ver com o marketing de influência em si, mas é uma coisa que os americanos fazem bastante e não chegou ainda para nós aqui, Júlio. O que eles fazem lá, isso eu vi nas fábricas, tá? Chama proprietary blending, né? O que quer dizer isso? Você faz um blending, ou seja, uma fórmula e registra aquela fórmula. Você não consegue registrar a fórmula, mas registra o nome. Então, tu faz um marketing pesado em cima daquele nome daquela fórmula que tu criou. Então, por exemplo, aqui no Brasil, eu vou dar um exemplo que, para quem é do mercado, conhece muito bem, o Verisol. O Verisol nada mais é do que um colágeno. Exato, ele é um colágeno, né, que tem estudos com bioativos, etc. Mas ele é um colágeno. Né? Só que ele criou essa marca Verisol e todo mundo hoje quer usar o Verisol. Né? Todo mundo hoje quer usar aquela marca específica. Então lá tem muito disso. Assim, tem produtos que são só proprietary blending. Né? Eles só vendem aquela marca específica. Eles só vendem aquela marca registrada que o cara criou, que o cara fez estudos e que o cara divulgou. Em vez de divulgar o nome do produto, ele divulga o blend, o ativo. Aqui no Brasil eu já vi isso. Tem algumas pouquíssimas. Assim, ó, dá para contar na mão empresas que têm isso, que têm esses recursos. O que impede isso realmente é o empenho de conseguir fazer esse negócio sair do papel. O estudo, né? O estudo, porque o problema é que não é fazer uma marca ali, botar um monte de coisa dentro e agora é isso aqui. Não. Tu tem que fazer todos os estudos comprovando para a Anvisa que esse teu blend, ele tem aqueles benefícios que tu tá comentando. Tem que registrar essa marca, é um processo de anos, não é uma coisa que tu faz de hoje para amanhã. Eu acho que é esse que faz com que o pessoal acaba não fazendo isso. É o tempo. É o tempo. Só que assim, melhor momento plantar uma árvore foi há 25 anos atrás, melhor é agora. Sim. Então você pode simplesmente pegar, você já tá fazendo um produto, vai lá, pega esse produto, faz um estudo, registra,
faz um estudo de funcionalidade, registra que ele funciona. No final, daqui 5, 7 anos, que seja, você vai ser único, vai ter um produto, um ativo único, que você vai poder dizer, não, realmente, meu produto faz isso. Funciona, tem certificações. Tem coisas que se aplicam muito mais a fábricas, né? Ou a importadores, que é o caso do Verisol, do Monozil, outros que tem isso aqui no Brasil, né? Aquelas marquinhas registradas que, se você quiser usar, você vai ter que pagar royalty pro cara, vai ter que informar o cara e vai ter que comprar uma quantidade mínima de para poder usar ingredientes por mês para poder usar a marca em algum produto. Isso é mais específico para a fábrica, seria o nosso caso ou o caso dos nossos fornecedores. Mas eu acredito que, assim, dentro do nosso mercado, dentro do nosso cliente, nada impede o cara de ir lá e registrar, pegar sei lá, 2, 3, 4 ingredientes diferentes, fazer uma fórmula disso, registrar aquele nome daquela fórmula, registrar um nome, entendeu? E ir lá e divulgar aquela fórmula, em vez de divulgar o nome do produto. Não, o meu produto X tem essa fórmula aqui, o meu produto Y tem essa fórmula aqui, por isso que ele funciona. Entende? E isso aqui tem muito nos Estados Unidos, sabe? Essa questão de pegar aquela fórmula, fazer um naming right dele, né? Fazer uma aplicação do nome de marca e aí divulgar isso para o mercado. Isso eu achei muito legal, essa questão de proprietary blending. É muito forte lá. Muito forte. E produto tendência lá, o que tu viu? Cara, assim, com relação ao nosso mercado específico para o Brasil, infelizmente, eu não vi nada de novo. Nada novo que possa ser usado aqui. Que possa ser usado agora. Agora. Se tu me disser assim, não, Vini, o que eu posso lançar agora que vai chegar aqui daqui a 2, 3 meses? Sinceramente, eu acho que o que está liberado pela Anvisa hoje não tem nada assim com esse grande potencial. Mas uma coisa que está com muito hype lá fora, que está com muita atenção, que tem muitos olhos voltados, que está com muito foco lá fora e vai chegar no Brasil mais dia, menos dia, é o canabidiol, o CBD. Tá? O canabidiol, só para dar uma explicação bem breve aqui para quem não conhece, ele é originário da cannabis. Tá? E a cannabis ela produz um monte de ingredientes. Um deles é o canabidiol. Tá? O canabidiol ele é extraído e ele é usado para quê? Tá? Ele é usado para disfunções de sono, disfunções de ansiedade. Eles conseguem tratar distúrbios como mal de Parkinson ou epilepsia, enfim. No Brasil já é liberada para epilepsia, né? Então, depois eu chego no como é que é no Brasil. Tá? Então, esse é o canabidiol, esse é o CBD. Tá? Ele é extraído ali. Lá nos Estados Unidos, ele é medicamento, ele foi lançado como medicamento, mas principalmente agora, depois de 2020, quando começou a pandemia, o pessoal em casa começou a ter muita necessidade dessa questão de ansiedade, depressão, então começou a ter muito apelo, né, dos governos, dos reguladores, para que isso fosse mais amplamente difundido. Então lá eles usam já como suplemento. Tem alguns estados que permitem a fabricação do canabidiol lá como suplemento. Então lá, cara, eu fui numa loja para fazer uma pesquisa de mercado mesmo. Metade da loja era com produtos com canabidiol e a outra metade era suplementos que a gente conhece hoje. Tipo, em qualquer coisa tem canabidiol. Exato. Tipo, canabidiol com tudo. Com gosto de baunilha, em gotas, em goma, em cápsula, em pó. Sabe, qualquer apresentação tinha e com um monte de sabores diferentes. Com goma eu trouxe aqui pra gente provar, trouxe um produto aqui pra gente conhecer. Top. Então, assim, metade da loja, cara. Metade da loja era canabidiol e a outra metade era todo o resto. Pra vocês entenderem como que tá a hype lá nos Estados Unidos. E, cara, isso vai chegar aqui. Isso com certeza vai chegar aqui. Tá? Agora, trazendo, então, como que é o mercado brasileiro hoje. O mercado brasileiro hoje, a Anvisa reconhece o canabidiol como medicamento. Para alguns fins específicos, hoje você precisa ter uma receita de um médico, né, e apresentar isso para fazer a compra. Como é que é a compra? A compra, existem importadores brasileiros que fazem essa compra de mercados autorizados pela Anvisa, que são principalmente Europa e Estados Unidos, mas mais Europa. A Europa está na frente dos Estados Unidos até nisso. Tá? E você tem que, então, ter a receita médica para comprar de um importador hoje. E é super caro. É super caro. Tá? Eu, essa semana, entrando em contato, porque a gente quer ser, sim, um desses pioneiros no mercado que tem o canabidiol para oferecer. Claro que ainda não em suplemento, a gente não faz ideia de quando isso vai ser liberado para suplemento aqui no Brasil pela Anvisa. Mas, quem sabe, aí abrir uma nova planta que possa oferecer canabidiol e produzir canabidiol aqui no Brasil. Essa é a nossa ideia. Tá? Esse é o nosso plano para um futuro de médio e longo prazo. Tá? Então, conversando e pesquisando mais sobre o assunto, existe já uma empresa aqui no Brasil, que é a Prate Dona Dulce, é uma fabricante de medicamentos, ele já tem registro
de canabidiol de CBD aqui no Brasil. Eles estão fazendo a implementação para começar a fabricação, né? Não, ele já tem produto. Já tem produto. Já tá no mercado o produto. Eles, pelo que eu vi, são 3 apresentações. Uma com 20 mg, uma com 50 e uma com 200. Uma coisa assim. Então a gente já foi atrás, vai fazer a compra desse medicamento para ver como que ele está registrado. Mas ele já tem registro e já é fabricado aqui no Brasil. Eles compram, se eu não me engano, eles compram da Europa, de Portugal, que Portugal é o principal país lá na Europa que tem essas liberações. Então eles estão comprando provavelmente a plantação lá de Portugal e aqui eles finalizam o produto. Então muito bacana, já está chegando aqui como medicamento, vai chegar como suplemento sim, aguardem. E quando chegar a gente vai ser, com certeza, a gente vai ser pioneiro nisso. Poxa, bacana. Não, legal saber disso aí. Eu até ia perguntar sobre isso, mas acabou respondendo, né? Como é que tá no Brasil, como é que tá pra fabricar isso. Então é isso aí. É isso aí. Considerações finais, Júlio? Cara, só esperando essas novidades aí em relação a esse mercado do canabidiol, falando de forma específica. Eu acho que a gente tem que buscar surfar essa onda. A gente já tá vendo e viabilizando tudo que for possível para de alguma forma a gente conseguir fabricar isso no Brasil da forma mais legal possível. E, cara, isso eu acho que vai ser a grande tendência aqui também. Não creio que vai ser diferente do mercado americano. Estamos aí empolgados com esse negócio, com esse projeto. O legal do canabidiol é que ele tem muito... Ele tem os aspectos bem polêmicos, né? O pessoal acaba entrando com uma polêmica muito grande. O pessoal acha que é maconha em si, né? Embora ele seja da mesma planta da maconha, ele seja originário da maconha, mas assim, você tem que entender que o canabidiol é um dos elementos da maconha, né? Um dos elementos dessa planta. E ele não dá aquele efeito psicoativo, ele não faz a pessoa ficar lá delirando, não tem aquele processo de, né, enfim, de alucinógeno, tá? Quem faz isso é o THC, o tetrahidrocanabidiol, dê uma estudada, né? Isso é o THC. Então, quando você faz um produto com canabidiol, você tem que ter certeza, você tem que, exatamente, você tem que tirar a maior parte do THC, do tetrahidrocanabidiol. Então você não vai ter aquele efeito alucinógeno, não tem problema de tu tomar. Inclusive, eu trouxe aqui pro pessoal provar 20 mg de canabidiol. Cara, tu não sente nada. Não sente nada, assim, no sentido de alucinação. Entorpecente, né? Não é um entorpecente. Não é um entorpecente. Exatamente. Então, assim, tem muito essa polêmica, e eu acredito que isso traz, assim, também... Esse hype dele, eu acho que é muito por causa disso. Tem muito por causa disso, exato. Isso é legal, né? Isso é legal pra marca, é legal pro produto. Top, legal pro marketing. Legal pro marketing, legal pra tudo. Deixa eu te fazer uma pergunta, Vini. Tu veio lá da América, bastante coisa nova lá, mas aí muita coisa não dá pra fabricar. E aí eu até te falei esse dia, poxa, cara, mas às vezes parece que não tá, cada vez tá fechando, cada vez tem menos coisa pra gente fazer, né? Uma sensação, né, que traz, né? Mas tu me disse algumas coisas que foram liberadas ano passado e ano retrasado, hein? Lista elas pra nós aí, que é novidade pro mercado nacional. Então, o que a gente fala como eu falei para o Estevão, desde 2018 a Anvisa está com uma regulamentação nova para suplementos, né? Existe uma RDC ou várias RDCs que falam que tratam sobre suplemento, tá? Todos os anos, ou todos os meses, ou a cada período a Anvisa está se renovando e trazendo novos ingredientes e possibilitando novos ingredientes, tá? Os mais novos, os mais recentes, dentre eles, tá? A laranja moro, que foi difundida há pouco tempo, o resveratrol entrou ano passado, melatonina entrou ano passado, cúrcuma, ou a curcumina, né? Entrou ano passado. Café verde entrou ano passado também. Aquela que a gente queria para os ossos, eu esqueci o nome agora. A membrana da casca do ovo lá. Membrana da casca do ovo, mas tinha uma outra que eu sei que o pessoal usa muito para medicamento. Enfim, tem várias assim que são aprovadas mês a mês, tá? Então a gente acredita que a Anvisa ela vai ter que se atualizar, ela vai ter que atualizar essa lista de ingredientes, ela vai chegar no momento em que o canabidiol e outros vão poder ser liberados. O auge do negócio é a hora que eles falassem que, cara, a referência era FDA. É só pegar aquela legislação e usar aqui. Hoje a vigilância sanitária parece um pouco sem essa referência, né? Já foi referência à União Europeia. Mas mesmo que for, o FDA ainda não considera o CBD como suplemento. Quem considera são as legislações estaduais. Então, assim, você pode ter ele como suplemento, por exemplo, na Califórnia, que é um dos estados mais progressistas lá, então eles têm isso. Eu sei que o Colorado também tem, Delaware, Nova Jersey,
Alguns outros, assim, você pode fabricar, você pode envasar, você pode ter a plantação, você pode ter a estufa, você pode fazer em medicamento, você pode fazer em suplemento. Então, tem alguns estados que são mais liberais, mas não são todos. Sim. Né? O FDA ele também ainda não regulamentou isso como suplemento de forma federal, de forma né, unitária, né, no país todo. E é isso. E também isso faz com que o produto seja mais procurado. Poxa, eu posso comprar lá, aqui não posso comprar, será que eu posso? Né? Tudo isso gera hype, né? Tudo isso gera né? atenção pro produto. Só exatamente. posso comprar aqui, então vou comprar um monte. Cara, foi bem legal. Eu cheguei lá, quando eu fui nessa loja que eu falei pra você, estava cheio de CBD, assim, eu cheguei pro cara, eu disse, como se eu tivesse falado baixinho pro cara. Eu falei, cara, eu mostrei pra ele, eu posso comprar isso aqui? Ele falou, sim, tu pode comprar, isso aí não precisa de nada, isso é um alimento. Eu olhei, tá bom, então vou comprar. Né? Mas tipo, eu não sabia se tinha que ter uma liberação específica, eu não sabia que tinha que ter uma licença, sei lá, uma consulta médica, o que eu tenho que provar para comprar. Não, fica tranquilo, pode comprar. Né? Então tem muito disso, né, cara? E isso ajuda o produto a difundir, né? Bacana, legal. É isso aí. Então, pessoal, é isso. Agradeço a todo mundo que ficou até o final desse episódio. Acho que quem conseguiu escutar e absorver um conteúdo de grande valor, e um grande abraço a todos. Um abraço a todos e até o próximo. Segue a gente nas redes sociais, né? Caps Express Bra no Instagram. Segue a gente também no Spotify. YouTube. No YouTube. E no seu... eu aprendi uma frase nova. No seu agregador de podcast favorito. No seu agregador de podcast favorito. Porque tem o Spotify, tem o Google, tem o iOS, blá, blá, blá. Segue a gente lá, então, para você ficar por dentro do nosso podcast. A gente vai sempre trazer novidade, até para quem não produz produto com a gente, não produz suplemento alimentar, sempre tem novidade aqui, de graça.